Doutor Igor, trata de compulsão alimentar. Ih, esse aqui é guloso, só ele, Igor. Muito legal, Ana. Muito legal estar aqui no Ana Spa, viu? Obrigada, mas é um privilégio nosso ter você aqui conosco. Imagina. Ela está perguntando, será que eu estou com compulsão alimentar? Compulsão, que pode ser também desencadeada por questões de ansiedade, de depressão. Bem-vindos ao Ana Spa, um spa virtual onde você pode perguntar o que sempre quis, mas nunca teve coragem. A hora é essa. Eu sou Ana Luísa, esse daqui, para quem já não conhece, é o George Clooney, o gato dos gatos. E o nosso convidado de hoje é o Dr. Igor Caldato, psiquiatra com formação em psicoterapias e transtornos alimentares. Tudo bem, Igor? Tudo bem, Ana. Muito legal estar aqui num espaço em que você consegue unir informação de qualidade com bom humor. Muito obrigado pelo convite. Viu? Imagina, a gente é que fica super feliz com a sua presença aqui. Obrigado. Deixa eu te falar, Igor, eu tenho uma pergunta aqui da Helena, de 35 anos, de Niterói. Ela disse que foi demitida há 1 ano e de lá para cá ela já engordou 10 quilos. Ela já fez várias dietas, no terceiro, quarto dia ela para e aí come, jurando que vai novamente no dia seguinte recomeçar a dieta. E tá assim nesse ioiô, essa coisa toda, até que chegou um momento que ela começou a perceber que tá uma coisa meio que descontrolada. Ela leu uma reportagem no jornal sobre compulsão alimentar e então ela está perguntando, será que eu estou com compulsão alimentar? O que você Helena, acha? Muito legal a sua dúvida. Estar em dúvida faz você se movimentar e procurar ajuda médica, ajuda especializada. Isso é muito bom. Pode ser compulsão alimentar, mas a gente teria que avaliar com mais cuidado, né? A compulsão alimentar, geralmente ela se caracteriza por episódios em que a pessoa come uma quantidade de comida muito maior do que o habitual, do que as outras pessoas comeriam na mesma circunstância. E aí a gente não está falando só de eventos sociais, de festas em família, de Natal, que geralmente as pessoas acabam comendo um pouquinho a mais. E num determinado espaço de tempo, vamos colocar aproximadamente 2 horas. Só que junto com essa quantidade excessiva de alimento que a pessoa ingere, geralmente ela tem alguns sintomas associados, como o descontrole alimentar, em que ela não consegue evitar de comer ou não consegue parar de comer, né? Geralmente a pessoa come escondido porque tem vergonha da quantidade de comida que ingere e vem associado também com um sentimento de angústia, de culpa, de arrependimento por aquela quantidade de comida que ela ingeriu. E tem aquela bulimia que também tem relação com isso, né? Isso, a bulimia ela acaba sendo uma outra categoria, né? A compulsão alimentar faz parte da bulimia de certa maneira, porque a bulimia a pessoa ela tem um episódio de compulsão alimentar, mas ela tenta compensar de alguma forma essa compulsão alimentar. Então são aqueles pacientes que geralmente ingerem uma grande quantidade de comida, por exemplo, na noite anterior e no outro dia faz uma restrição alimentar ao longo do dia, fica o dia inteiro sem comer. Ou então vai fazer atividade física excessiva ao longo do dia. Ou induz o vômito, ou tenta usar algumas medicações como laxativos ou outras formas de medicamentos para tentar compensar a quantidade de alimento que ingeriu. Né? Mas, Helena, o importante é você ficar bastante atenta, então, a essas dicas que eu dei, desses sintomas principais. A grande característica é o sofrimento que essa ingestão alimentar pode estar gerando em você. E o ideal é que você procure, então, eu recomendo que você procure um profissional da área da saúde, pode ser um nutricionista, pode ser um médico, dentro das especialidades como um endócrino, um psiquiatra com formação em transtornos alimentares, um nutrólogo. E um desses profissionais ele vai conseguir te ajudar a identificar se de fato você tem alguns sintomas de compulsão alimentar e te encaminhar para uma equipe multiprofissional para fazer esse tratamento adequado. Sim, quer dizer, uma pessoa que no caso só ataca a geladeira de vez em quando, de madrugada. Isso acaba muitas vezes sendo uma outra categoria também, que pode ser a síndrome do comer noturno, que acaba sendo um outro diagnóstico. Outro né? transtorno. Exatamente. Então nós temos vários tipos de transtornos alimentares. A grande dificuldade que nós temos hoje, Ana, é o fato, principalmente como psiquiatra, do preconceito que a gente ainda tem em relação à especialidade.
As pessoas ainda acreditam que o psiquiatra, primeiro, é um doido que cuida de doido, né? E não é verdade, né? E em segundo lugar, o preconceito em relação às medicações, porque acreditam que procurar o psiquiatra significa ganhar um tarja preta, ganhar uma medicação controlada, e isso nem sempre é verdade. A gente sempre vai avaliar a doença na sua intensidade, né? Se é um caso mais leve, a gente muitas vezes consegue controlar com psicoterapias, por exemplo, onde o psicólogo também faz parte desse tratamento desses transtornos alimentares, ou com medicamentos com acompanhamento médico adequado, e aí sem tantos problemas em relação a essas medicações. Então tá bom. E só assim, lembrando que a psiquiatria hoje em dia, a psiquiatria moderna, está cada vez mais importante, né? Porque tem muitos transtornos, por exemplo, de ansiedade, né? Que eu tenho a impressão que estão aumentando, não sei, né? Mas isso é um assunto para um outro episódio, exatamente, né? E que podem estar relacionados principalmente com os transtornos alimentares, como a compulsão, que pode ser também desencadeada por questões de ansiedade, de depressão. Então, são doenças que podem estar interligadas também. Então, é muito importante a gente ficar atento. Mais importante ainda é procurar um médico, né, e até o psiquiatra para poder fazer o diagnóstico correto, não é isso? Exatamente. Então tá, Igor, obrigada então. Então, Helena, é isso. Procure o seu médico, o seu clínico, ou até o psiquiatra direto, o nutrólogo, o psicólogo, mas procure uma ajuda profissional realmente. E para ver o que você tem e você poder resolver esse seu problema de uma vez, não é isso? Porque tem jeito, né? É isso aí. O mais importante é que essas doenças têm tratamento e as pessoas ficam sofrendo caladas sem buscar ajuda. Então, sem necessidade. É verdade. Então tá bom. Então, tchau, Helena, Jorge. Tchau, obrigado. Igor. Prazer estar aqui.